Olá, tudo bem? Junho chegou e com ele um lembrete poderoso. Este é o mês em que celebramos duas datas que têm tudo a ver com a solidariedade e saúde. O Dia Mundial do Doador de Sangue, comemorado em 14 de junho, e a campanha Junho Laranja, que chama a atenção para a anemia e a leucemia, além de reforçar a importância dos cuidados com a saúde do nosso sangue. E no De Bem com Você de hoje, quem vai abordar esse tema com a gente é a hematologista Leila Pessoa de Melo. Ela vai explicar o que são as doenças do sangue, sintomas, tratamentos e principalmente como prevenir. Tudo bem, doutora? Tudo bem, muito obrigada pelo convite, estou aqui à disposição. E como você falou, é muito importante esse mês para conscientizar sobre umas doenças muito importantes da hematologia, que é a anemia, que é uma das doenças mais prevalentes do mundo, e da leucemia. É nós que agradecemos, doutora. Doutora, então vamos começar pela anemia, que é uma das doenças mais comuns ou uma das mais conhecidas. O que é a anemia? A anemia é a redução dos níveis de hemoglobina, uma redução dos níveis dos glóbulos vermelhos do sangue. A gente sabe que as hemácias, que são os glóbulos vermelhos do sangue, elas são responsáveis por carregar oxigênio para os tecidos. Então, quando ocorre um nível da queda da hemoglobina ou dos eritrócitos, que são as hemácias, essas células, ocorre a anemia. E existem várias causas de anemia. Entendi. Quais são os sintomas mais comuns? Como que uma pessoa pode desconfiar que de repente ela pode estar com anemia? O principal é um cansaço, fraqueza, uma palidez na pele, uma palidez cutânea, uma palidez nessa região aqui do olho, que é na mucosa, unhas quebradiças, queda de cabelo, falta de concentração. Em crianças você vê uma dificuldade de aprendizado. Então é importante o diagnóstico da anemia, porque às vezes você acha que a criança tem um TDAH, tem algum outro problema, e às vezes é uma anemia, que é uma das doenças comuns na infância. Olha só, não sabia que tem relação inclusive com o aprendizado das crianças. Com o aprendizado e concentração. Poxa, tem que ficar atento, né? Sim. E tem algum sintoma que é muito grave, assim, a pessoa chega a desmaiar, por exemplo, e aí tem que correr para o médico? Existem casos que os pacientes sentem muita taquicardia, que é o coração acelerado, principalmente quando sobe escada, quando faz algum tipo de exercício. O paciente pode ter tontura, mal-estar. Então, a falta de oxigênio, né, em todos os tecidos, inclusive no cérebro também. Então, é importante que em qualquer sintoma, se o paciente não se sente bem, se a mãe percebe que a criança não está bem, que levar imediatamente ao médico, porque um simples hemograma já é capaz de diagnosticar uma anemia. Tá certo, doutora. E a anemia também, ela pode estar atrelada a outras doenças? Sim, a anemia mais comum, existem vários tipos de anemia. A anemia mais comum é a anemia carencial, isto é, por deficiência principalmente de ferro, é a anemia mais comum, se chama anemia ferropriva. 90% das anemias são por deficiência de ferro. E existem algumas populações que são mais sensíveis a desenvolver e mais fácil de desenvolver esse tipo de anemia. São as crianças, por conta do crescimento rápido, muitas vezes da passagem de uma alimentação de leite para uma alimentação de sal, os adolescentes, as gestantes, os pacientes bariátricos, eles têm uma dificuldade muito grande de absorção de ferro, e as mulheres que estão na menacme. O que é isso? São as mulheres que menstruam, então desde os 12 anos até os 50 anos, então aquele fluxo menstrual mensal tem mulheres que têm um fluxo muito aumentado, faz com que tenha uma facilidade a ter uma deficiência de ferro. Doutora Leila, e tem algum fator genético ou não? Qualquer pessoa, ou as pessoas que têm alguém na família que tem a anemia devem ficar mais atentas, ou qualquer pessoa pode ter? Existem vários tipos de anemia, como eu falei. O mais comum é por deficiência de ferro. Existem outras anemias carenciais por deficiência de vitamina B12, por deficiência de ácido fólico. Existem anemias genéticas, que é a talassemia, que é uma anemia muito comum que a gente vê daquelas pessoas que são descendentes de italiano. Existe a anemia falciforme, que também é outra anemia hereditária. Então, existem anemias hereditárias, existe anemia por deficiência de vitaminas e de ferro, existe anemia hemolíticas, existem muitos tipos e subtipos de anemia. Então é importante procurar um médico para diagnosticar e tratar adequadamente, porque a anemia facilmente você consegue resolver. Muitas vezes é por excesso de perda ou por falta de uma ingesta inadequada.
Entendi. Já que a gente está falando desse ingesto inadequado, quais são os principais alimentos que contribuem para a gente evitar a anemia? Feijão, todo mundo fala, é verdade, o feijão ajuda mesmo? É verdade, é verdade. Então, os alimentos que são mais ricos em ferro é a carne, as vísceras, então a carne vermelha, fígado, peixe, todas as leguminosas verdes e outras também, feijão, grão de bico, lentilha e todos os verdes, brócolis, couve, espinafre. Os verdes escuros são muito ricos em ferro. E também é muito comum nos pacientes que são vegetarianos, assim, estritos, que a vitamina B12 é uma vitamina extremamente importante para o sistema nervoso central, para a produção de sangue, das células e dos tecidos, e ela só é de origem animal. Então, aquele vegetariano que não come nada de origem animal, ele tem que ser acompanhado, porque muitas vezes você precisa suplementar a vitamina B12. Entendi, doutora. E uma pessoa que tem anemia, ela deve evitar, a gente falou agora os alimentos que são bons para prevenir a anemia, mas a pessoa descobriu que ela está com anemia, está passando pelo tratamento, tem algum alimento que é importante ela evitar, restringir na alimentação? Não existe. Eu falo para os pacientes, a alimentação mais rica em ferro é a do almoço. Por quê? Porque no almoço você come feijão, você come carne, você come salada, muitas verduras. Então, nessa alimentação, você sempre introduz alguma coisa cítrica, porque o cítrico, ele ajuda na absorção do ferro, mas o cálcio pode atrapalhar. Então, na alimentação do almoço é bom evitar leite e laticínios, porque ele compete com o ferro na absorção. Então, eu falo, não é que você não possa beber leite nem iogurte, mas não faz isso na hora do almoço. Você faz isso de manhã ou à noite, porque o almoço realmente é a alimentação do brasileiro que realmente tem um maior aporte de ferro e derivados. É importante a gente falar também que existem muitas receitas caseiras quando o assunto é anemia, mas tem que tomar cuidado também com a automedicação, né? Algumas pessoas, eu estou me sentindo fraca, vai lá e já quer tomar algum remedinho por conta própria, isso jamais. Não, é importante a pessoa sempre realmente fazer uma alimentação adequada, mas ver, porque não é incomum, nós vemos no consultório, paciente que tem uma anemia genética, tem uma talassemia e ele vem repondo ferro há anos. E aquilo não vai melhorar, porque a anemia dele não é por deficiência de ferro, é por conta de uma talassemia, de um traço de talassemia ou tem alguma outra hemoglobinopatia. Então é importante fazer o diagnóstico, porque muitas vezes aquela reposição não é adequada. Por isso que é sempre bom, importante procurar um especialista, né? Na dúvida, procure o hematologista. Sim, na dúvida de qualquer suplementação é importante. Alguns pacientes precisam, na maioria das vezes, o tratamento é por via oral, é suplementação de ferro via oral. Em alguns casos, nós precisamos suplementar por via endovenosa, que são naquelas anemias profundas para evitar uma transfusão. Nos pacientes com cirurgia bariátrica, não adianta muito repor ferro oral, a gente tem que repor ferro venoso. Então, existem alguns casos que você precisa tratar mais intensamente e por via endovenosa. Perfeito, doutora, muito esclarecedor. E olha só, gente, muita gente confunde anemia com leucemia. Mas será que essas doenças têm algo em comum? Depois do intervalo, a hematologista Leila Pessoa de Melo explica as diferenças, os sintomas e quando é hora de acender o sinal de alerta. Olha só, essa informação pode fazer toda a diferença na sua saúde e principalmente também na saúde de quem você ama. Então fica aí que nós já voltamos. Estamos de volta. O sangue que corre em nossas veias carrega vida, saúde e também sinais de alerta. Quando algo vai mal com o sangue, o corpo inteiro sente. Neste mês de junho, reforçamos duas campanhas muito importantes: o Junho Vermelho e o Junho Laranja, iniciativas que conscientizam sobre a doação de sangue, a anemia e a leucemia. E para continuar essa conversa, o De Bem com Você recebe a hematologista Leila Pessoa de Melo. Doutora, muitas pessoas confundem anemia com leucemia. Tanto é que o Junho Laranja trata das duas doenças. Quais são as principais diferenças entre essas doenças? O primeiro é um mito. Então, a anemia não vira leucemia. Claro que na leucemia é um câncer das células do sangue, o câncer das células de defesa. Você também tem anemia na leucemia, mas a anemia não vira leucemia. Então, as pessoas chegam muito preocupadas no consultório com essa dúvida.
Tá? Na leucemia, ocorre uma proliferação de células anormais na medula óssea, que são os blastos, né? São células imaturas, atrapalhando todo o funcionamento da medula. Então, o paciente na leucemia, principalmente na leucemia aguda, ele vai ter anemia, ele vai ter aumento ou redução do número das células de defesa, que são os leucócitos, e, em geral, ele tem queda de plaquetas, principalmente na leucemia aguda. Na leucemia crônica, que é uma leucemia que se desenvolve em meses a anos, os sintomas são mais graduais. Na leucemia aguda, o sintoma é muito abrupto, é de dias ou poucas semanas. E existe algum fator de risco, assim, que ótimo que você já esclareceu, anemia não vira leucemia. Eu confesso que já escutei essas expressões algumas vezes, as pessoas preocupadas mesmo, ai, estou com anemia muito forte, vou cuidar para não virar uma leucemia. Mas alguns fatores podem contribuir para o surgimento da leucemia? Pode, mas assim, na grande maioria dos pacientes, nós não vemos relação de algum fator de risco relacionado com o desenvolvimento da leucemia. Mas assim, pacientes que fizeram quimioterapia prévias, radiação ionizante, então benzeno, que é uma substância tóxica para a medula óssea, que são os solventes, essas substâncias elas podem provocar uma alteração no DNA das células e isso sim provocar ser um fator predisponente para desenvolver uma leucemia aguda ou alterações da medula. Mas na grande maioria dos pacientes, nós não observamos esse contato com essas substâncias potencialmente tóxicas e o desenvolvimento da leucemia aguda. Entendi, doutora. E no primeiro bloco, você esclareceu quais são os principais sintomas da anemia. E a leucemia, os sintomas são parecidos? Quais são os sintomas? Os principais sintomas da leucemia, que são os sintomas de uma falência da produção de células sanguíneas, então, também você vai ter uma anemia, um cansaço, uma fraqueza, pode ter um aumento do número de infecções, aquela dor de garganta que não melhora, você pode ter o aparecimento de ínguas, você pode ter um aumento do volume do fígado, do baço, você pode ter sangramentos espontâneos, principalmente em gengiva, sangramentos na pele, que são equimoses, que são manchas roxas, petequias, manchas pequenas, e dor. Também tem muito paciente com leucemia, como a leucemia. As células se proliferam dentro da medula óssea, dentro do osso, o osso se expande, e principalmente a criança ou adolescente tem muita dor óssea, dor lombar, dor nos ossos. Então, são sintomas que precisa chama e tem que ficar atento. Aquele paciente que não está bem, um simples hemograma também, você já pode dar pistas que pode ser um quadro de uma leucemia. Sim, essa seria até a minha próxima pergunta, se um simples exame de sangue já consegue detectar. E quais são os meios de tratamento hoje? Como são realizados? Para você diagnosticar a leucemia, você suspeita pelo hemograma, mas você precisa de exames mais especializados para você poder diagnosticar. Então, a gente, depois que suspeita de leucemia, nós colhemos exame na medula óssea, vemos que tipo de célula está acometida e aí nós planejamos o tratamento. O tratamento avançou muito. A leucemia linfoblástica aguda é o câncer mais comum da infância. E a leucemia mieloide aguda, ela acontece mais em jovens e pacientes idosos. Então, a depender da idade, também muda o tipo de leucemia. E o tratamento avançou muito. Antes era um tratamento com quimioterapia pesada, hoje se avançou muito com muita droga-alvo. Então, existe já tratamento de leucemia quimio-free, quer dizer, sem quimioterapia, só com anticorpos monoclonais, com drogas-alvo específico, e isso melhorou muito, inclusive, a taxa de cura e controle da doença. Então, o tratamento da maioria das doenças do sangue, entre elas as leucemias agudas, o tratamento avançou muito nos últimos anos. Nossa, que notícia boa. E transplante de medula, muitas pessoas têm medo, muitas pessoas ainda geram muitas dúvidas. Toda pessoa que está com leucemia, ela precisa do transplante? Não, né? Nem todos os casos são necessários. Não, nas leucemias crônicas, raramente se indica transplante de medula. Na leucemia mieloide crônica e na leucemia linfocítica crônica. Hoje se trata praticamente com comprimido. Você toma comprimido para pressão, para o diabetes e você toma tratamento para leucemia crônica. E a taxa de controle é excepcional, é excelente. Nas leucemias agudas é mais comum você indicar um transplante de medula óssea,
que a gente chama transplante de medula óssea halogênico, que é de um doador saudável para o paciente. Então, a depender dos fatores de risco ou se a doença recai. Então, nesses casos, se indica um transplante de medula óssea halogênico, principalmente para os pacientes de leucemia aguda. E é importante falar, doutora Leila, no próximo bloco o nosso assunto é doação de sangue, mas neste bloco, doação de medula, qualquer pessoa também pode se voluntariar para esse tipo de doação, né? E, assim, quando você diagnostica um paciente com leucemia aguda e você acredita que ele tem indicação, potencial indicação do transplante, primeiro a gente procura na família. Cada irmão tem uma chance de ser 25% compatível com o paciente. Mas hoje o transplante avançou muito. É muito comum a gente fazer o transplante de medula óssea com pacientes que são 50% compatíveis. Ou, se você não encontrar um doador na família, você pode encontrar um doador no Banco de Medula Óssea Brasileiro, no Registro de Doadores de Medula Óssea Brasileiro, que é o REDOME. No REDOME, ele restringiu a idade dos doadores, então de 18 a 35 anos. Por quê? Porque esses pacientes eles têm uma vida de doação muito longa e vários trabalhos mostraram que quanto mais jovem o doador, melhor é para o paciente que recebe. Então, a medula de um paciente jovem, ela melhora a sobrevida de quem vai receber. Por isso também que o REDOME restringiu essa idade para doadores. Que maravilha. É importante também falar que é um procedimento que não é doloroso, né? Porque quando a gente fala em transplante ou em doação para servir para um transplante da medula, as pessoas geralmente elas ficam com muito medo, mas não é doloroso. Assim, é seguro. Olha, para o paciente, o paciente recebe o químio, o radioterapia, e aí ele recebe a medula como se fosse uma transfusão. E para o doador, hoje a maioria da doação é como se fosse uma doação de sangue. Ela demora um pouco mais, porque o paciente vai doar numa máquina de aférese, então ele separa as células-tronco das outras células e o paciente faz uma doação pelo braço, em geral é ambulatorial, ele não precisa internar para fazer uma doação de células-tronco. A gente chama medula óssea porque antigamente a gente coletava a medula óssea da região do quadril, mas hoje a grande maioria das doações de células-tronco, de medula óssea é feita por sangue, pelo braço. Ai, que maravilha, que notícia boa aí, ó. Belo incentivo para quem está em casa assistindo a gente. E você já imaginou que em menos de 15 minutos é possível salvar até 4 vidas? Pois é, esse é o tempo médio de uma doação de sangue. Doar sangue é um gesto silencioso, mas que ecoa nos corredores dos hospitais, nas UTIs, nos centros cirúrgicos, e é um tipo de solidariedade que não precisa de palavras, não. Só de um braço estendido e um coração disposto. Então, depois do intervalo, você vai conferir uma reportagem da Dani Rivas com tudo o que você precisa saber sobre a doação de sangue. Fique aí que nós já voltamos. Estamos de volta. Neste mês de junho, celebramos o Dia Mundial do Doador de Sangue. E o nosso programa se une a essa corrente do bem que salva vidas. Você já é um doador? Se ainda não é, ou tem alguma dúvida sobre o processo, fique atento nas informações que a repórter Dani Rivas e o cinegrafista Périx Rizzi trazem para a gente, direto do Serviço de Hematologia e Hemoterapia, aqui de São José dos Campos. Doutora, vamos conferir? A Daniele doou sangue pela primeira vez por conta da prima, que tratava uma doença oncológica. Daí em diante, ela nunca mais parou. A primeira vez eu fui tentar doar para uma prima que estava com câncer. Aí depois eu fui doando. Na segunda vez que eu vim doar, a gente veio até um grupo de amigos. Aí a gente combinou e veio umas 5, 6 pessoas para doar. Aí não tinha ninguém específico, foi mais assim uma campanha mesmo. O Davi começou para ajudar o próximo e hoje é um doador experiente. Hoje completa a minha 36ª doação. Eu sou um doador assim, que dou 4 vezes por ano regularmente. Doar sangue é um gesto de empatia e solidariedade. Para vocês terem uma ideia, uma única bolsa de sangue é capaz de salvar pelo menos 3 pessoas. E o Banco de Sangue aqui de São José dos Campos, pessoal, tem motivos para comemorar, viu? Isso porque no ano passado eles ampliaram o horário de atendimento e com isso as doações também aumentaram.
No primeiro trimestre de 2025, foram quase 11.500 doações. Para efeito de comparação, nesse mesmo período de 2024, foram 9.100. Desde que a gente ampliou o horário, a resposta foi muito positiva, a gente teve um aumento exponencial no número de doadores e para a gente é muito gratificante. E desde 2015 existe a campanha Junho Vermelho, que visa conscientizar a população sobre a doação de sangue. O Paulo explica que o mês foi escolhido porque, devido às temperaturas mais baixas, as doações costumam ter uma queda nessa época. O 14 de junho, sempre foi comemorado o Dia Mundial do Doador e a partir dessa data instituiu-se então o Junho Vermelho. Isso vem de encontro a uma necessidade maior nessa época do ano, porque os períodos de inverno, ele não só inibe as pessoas de sair de casa, mas também traz algumas doenças que impedem, mesmo que temporariamente, mas impedem a doação, como a gripe, o resfriado, sinusite, bronquite. Para doar sangue é necessário ter entre 16 e 69 anos, desde que a primeira doação tenha sido realizada até os 60. Menores de idade devem estar acompanhados de um dos responsáveis. E o doador também precisa pesar no mínimo 50 quilos. E é preciso apresentar um documento oficial com foto. E claro, gente, estar bem, descansado e não pode estar em jejum não, viu? Mas é bom evitar ali alimentos gordurosos e derivados de leite. E vocês lembram da Daniele, que estava ali fazendo sua doação no início desta reportagem? Ela deixa um recado pra gente. Doe sangue, porque salva a vida. Um dia a gente ajuda, outro dia a gente precisa ser ajudado, E às vezes tem gente que quer doar e não pode, Então é importante, É isso mesmo, é importante, doutora? É muito importante. É muito importante. A doação de sangue realmente salva muitas vidas, principalmente aquele paciente que sofreu um trauma. Então, um paciente que está no pronto-socorro com algum trauma, pacientes oncológicos, oncohematológicos, são pacientes que precisam de muita transfusão de sangue. E realmente o tratamento e a doença, sem esse suporte transfusional, o risco de morte é muito grande, para evitar sangramento, para evitar uma anemia muito profunda. Então, a doação de sangue, eu falo, é um ato de amor, é você realmente ajudar sem olhar quem. É verdade. E existem muitos mitos também, Principalmente que é dolorido, mas não dói, Eu já doei sangue, eu sei que não dói. A doação de sangue, ela é segura, ela é rápida. Claro que não deve doar sangue para tentar fazer algum exame de sorologia, então a pessoa para doar sangue, a pessoa tem que estar numa boa saúde, não é uma hora de testar se você tem uma doença ou outra, porque na doação de sangue se faz exames de várias doenças infecciosas, como o HIV, como exames de hepatite, de sífilis. Se a pessoa quer fazer esses exames, ele procura um posto, procura um médico e faz a parte. Para doar sangue, o paciente tem que estar bem, tem que estar saudável, tem que querer ajudar o próximo. Claro, de coração aberto, De coração doutora? aberto. E existe um limite de doações, assim, por ano, para as pessoas que são doadoras? Em geral, o homem pode doar até 4 vezes no período de 1 ano, com intervalo mínimo entre uma doação e outra de 60 dias, e a mulher pode doar no máximo 3 vezes ao ano, com intervalo mínimo entre uma doação de outra de 3 meses. E quando o assunto também é doação de sangue, existe aquele mito que afina o sangue, ou de repente enfraquece o sangue, doutora? Tudo mito também, É mito, é mito. Claro, quando você vai doar o sangue, ele faz exame se você não está com anemia, se você não tem nenhuma doença infecciosa. Então, assim, mas se doar sangue para afinar o sangue, ou doar sangue para renovação, o sangue se renova. As células do sangue, por exemplo, as hemácias, elas têm uma vida de 3 meses. Então, não precisa você doar sangue para produzir novas hemácias. O corpo mesmo destrói as hemácias antigas, as hemácias mais velhas, e o corpo produz hemácias novas. Então, não é a doação de sangue que vai fazer o seu sangue se renovar. Entendi, perfeito. E tem um tipo sanguíneo que ele é mais procurado nos bancos, nos hemocentros, é o tipo O negativo. O negativo. Isso. O O negativo é o doador universal,
Então, é aquele tipo de sangue que o paciente chega com trauma, sangrando, com hemorragia grave, ele pode transfundir rapidamente porque ele não vai ter uma reação transfusional. Então, o O negativo é um tipo de sangue que é muito importante, principalmente na sala de emergência. Perfeito. E é importante também, já que você está falando da doação de sangue, explicar que a doação não, receber o sangue, na verdade, né? A transfusão de sangue. É importante a gente falar que ela é segura, porque durante alguns anos também, algumas pessoas tinham medo, andou rolando algumas conversas, né, sobre esse assunto. Então, a transfusão também é muito segura, né, doutora? Sim, a transfusão é segura. A transfusão não é para causar mal, é para tirar aquele paciente de uma situação crítica, de uma situação mais grave, e se fazem vários tipos de exames hoje no sangue antes que chegue na parte final, que é o paciente que vai receber. O sangue, a transfusão de sangue é segura. Hoje, com o desenvolvimento de muitas medicações, a gente evita o máximo a transfusão, mas a transfusão, ela salva vidas. Claro. Entendeu? Então, hoje, antigamente tinha, não, tem que chegar no nível de 10 de hemoglobina. Então, hoje, a depender se o paciente for muito jovem, se o paciente às vezes tolera um nível menor, e você consegue, por exemplo, tratar uma anemia por deficiência de ferro com infusão de ferro. Mas a transfusão, eu repito aqui, ela salva vidas, ela é muito importante nos casos oncológicos, nas cirurgias, nos traumas, e é essencial que todo mundo que está saudável, que está bem, que não vá doar cansado após ingestão de bebida alcoólica, e é um gesto de amor realmente que salva vidas. Bom, todas as dúvidas esclarecidas. E aí, ficou com vontade de doar sangue? Aqui em São José dos Campos é fácil e seguro. O Hemocentro funciona de segunda a sexta-feira, das 7 às 4 horas da tarde, na Rua Antônio Sais, 425, no centro. O telefone de lá, 3519-3766. No dia da doação, evite alimentos gordurosos, leve um documento com foto e vai de coração aberto. Doutora, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço, obrigada mais uma vez pelo convite. Nós que agradecemos. E se você quiser rever esse tema ou outros temas do De Bem com Você, é só acessar a página da TV Câmara no YouTube. Lá você tem acesso a toda a nossa programação. Segue a gente também por meio das nossas redes sociais. E antes de terminar o programa, eu não posso deixar de agradecer a participação da Ana Furtado, que está aqui, ó, em todos os De Bens com Você, do meu ladinho. Muito obrigada, Ana. Bom, gente, até a próxima. Tchau, tchau.